Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Outubro é um mês temático pra mim, é um mês pra ler livros sobre bruxas ou fantasmas. Enfim, é um mês que eu gosto de ler livros com temática mais sombria. E eu normalmente faço isso, mas normalmente eu faço um livro no final do mês, mais perto do Halloween. Mas neste ano eu resolvi fazer o mês inteiro com essa temática. Eu tinha 5 livros na minha lista de leitura e eu não bati a meta. Pois é, muito triste. Mas eu vou explicar. Vamos lá? O primeiro livro da minha meta era No Coração da Bruxa, de Genevieve Gornichek. Este livro é totalmente baseado na mitologia nórdica e eu achei isso muito legal. Pra ser sincero, eu conheço muito pouco da mitologia nórdica, mas foi engraçado que tudo que eu conhecia, os pequenos mitos que eu conhecia, estão descritos aqui. Eles foram agregados na história de um jeito muito interessante. O livro conta a história de uma bruxa. E aqui eu vou chamar ela de Boda porque o nome dela é difícil, então seja solidário e entenda que eu não vou nem arriscar pronunciar aqui. Ela tem o poder de ver o futuro, e isso desperta o interesse de Odin, mas ela fica com medo de passar essas informações para ele e ele acabar mudando o curso natural das coisas. Então ela decide não contar para ele qual era o futuro que ele tanto queria ver. Isso deixa Odin extremamente enraivecido e ele tenta matar ela. Na verdade, ele chega a matar ela várias vezes, mas ela é imortal, então ela se regenera. E numa dessas vezes que ela se regenerou, ela conseguiu escapar. Só que nessa fuga, ela deixa pra trás uma parte dela, o coração. E esse coração é encontrado pelo Loki, que vai atrás dela pra devolver. E ao devolver o coração pra ela, eles acabam começando uma amizade muito estranha. Esse é o começo da história, o primeiro capítulo, na verdade, mas a partir daí, a autora vai juntando outros personagens e outros fatos da mitologia nórdica. Mas ela coloca de um jeito que ficou muito interessante, porque realmente o jeito como ela escreve retrata muito o jeito como essa mitologia foi passada. Eu tenho 3 ou 4 livros de mitologia nórdica e enquanto eu lia, eu sentia que eu estava lendo um deles. O jeito como ela escreve é muito parecido. E eu achei isso muito interessante, porque apesar de ter aqui uma ou outra coisa de uma visão mais moderna, o jeito como a história foi contada realmente me fez pensar, me fez remeter totalmente à mitologia nórdica. E isso é muito difícil, é muito raro você encontrar uma história contada dos tempos atuais, né, de um autor atual que tem esse sentimento, que passa esse sentimento mais antigo. Então eu gostei muito da história, do jeito como ela contou essa história, gostei dos personagens e gostei dela ter conseguido colocar tanto da mitologia nórdica, a parte que eu conhecia pelo menos, de um jeito tão interessante aqui, sem alterar o rumo da história dela e sem realmente fugir do que está relatado na mitologia. Foi um livro muito gostoso de ler e foi uma leitura rápida, tanto porque a história é muito gostosa, né, muito empolgante, a gente não quer parar de ler, mas também porque ele não é tão grande quanto parece. Então, se você quer uma leitura rápida, tá aqui uma boa indicação. O segundo livro da minha lista é Bem-vindo à Casa dos Espíritos, de Christopher Bullman. Acho que de todos os livros que eu tinha na minha meta, este é o único que realmente poderia ser classificado como terror. Este livro conta a história de um mago, o Andrew, que acabou se envolvendo numa trama de vingança. A história se passa nos Estados Unidos, mas ela tem muito da carga cultural russa. Então a gente tem a Baba Yaga fazendo uma aparição, a gente tem uma russalka e o próprio Andrew viaja para a Rússia. A história começa justamente com essa russalka, essa sereia, fazendo uma nova vítima. Só que essa vítima é justamente alguém com quem ela não deveria ter mexido. E aí o Andrew acaba se envolvendo nessa história e acaba percebendo que tem gente muito mais graúda do que ele no jogo. Então, para conseguir vencer esse inimigo, ele vai precisar contar com a ajuda de outros amigos. E a forma como eles se ajudam é muito interessante, eu gostei bastante. Essa história se passa no nosso mundo e tempo atuais, mas é quase como se fosse um mundo paralelo, porque os magos, eles vivem num mundo à parte, eles estão ali junto com a gente, mas toda a sociedade deles é completamente escondida dos nossos olhos. Eu achei muito interessante a forma como o autor montou essa sociedade dos magos, que eles são criaturas reclusas, eles não vivem em bandos, eles não vivem um perto do outro, mas eles se comunicam e eles conseguem, por exemplo, um deles, o Andrew no caso, ele é muito bom em necromancia, então ele pode vender os serviços dele ou trocar os serviços dele com outros magos para conseguir alguma coisa em que ele não é tão bom. Eu achei o livro muito interessante e ele não dá medo. Na verdade, eu comecei a reparar que grande parte dos livros de terror, eles não são de fato de terror, eles não causam medo. Eles são de horror, eles têm um jeito de descrever as cenas ou alguns termos que eles usam que é para causar aquele impacto, aquele choque no leitor, mas aquela sensação de asco ou sensações ruins, mas não são de fato para causar medo. E eu não tô reclamando disso porque você sabe que eu não gosto de histórias de terror, eu só tô comentando mesmo.
Então foi um livro interessante, mas essas cenas mais grotescas realmente me cansaram um pouco, porque eu achei meio que desnecessário. E se você gosta de cenas de batalha, neste livro tem uma cena de batalha que é muito interessante. O terceiro livro da minha lista é Lois, a Bruxa, de Elizabeth Gaskell. Lois é uma moça inglesa que era filha de um pastor. Ela foi criada na igreja, dentro dos preceitos da religião, e ela era muito boazinha, muito inocente. Mas quando os pais dela morrem, ela tem que procurar um parente, o único parente vivo dela, que mora na América. Então, ainda durante o luto, ela faz toda a viagem até a América e chega na casa desse parente que não fazia ideia de que ela estava vindo. Então, quando ela chega nessa casa, ela percebe que ela não é muito bem-vinda. Mas mesmo depois que ela fica acertado que ela vai ficar lá morando com eles, ela percebe que a família não é muito acolhedora. Eles não são pessoas muito carinhosas, eles são mais brutos. E para ela, isso já é um choque em si. Para piorar, ela foi morar na cidade de Salem, bem na época que essa conversa de bruxa e bruxaria começou. E aí uma nova inquisição é instaurada lá na cidade. Eu achei essa história muito interessante, principalmente porque ela conta o início da colonização ali nos Estados Unidos, das cidades se assentando e do medo que eles tinham dos nativos e também das superstições que eles tinham. Eu achei isso muito interessante. Além disso, o livro é muito pequenininho, eu li em 2 dias. Se você ler rápido, com certeza em um dia você acaba o livro todo. O quarto livro da minha lista é A Noite dos Vultos, de Edith Nesbit. Essa é uma antologia de contos sombrios da Edith Nesbit. Os temas são bastante variados, mas todos eles são bem trágicos, na verdade. Apesar de serem sombrios, a maioria trata de assuntos sobrenaturais mesmo, eles não dão medo. E inclusive tem uma história que eu achei até muito bonitinha. Se você gosta da autora, vale a pena ler este livro aqui, porque o jeito como ela escreve é realmente muito único, é muito gostoso de ler. Sem dizer que é outra leitura rápida. O livro em si não tem muitas páginas, e tem as ilustrações, as letras são grandes. Enfim, é um livro bem rapidinho de ler. E o quinto livro da minha lista é Horror no Ar, de Robin Coleman. E foi aqui que a minha meta degringolou. E foi por causa deste livro que eu não consegui bater a meta. Este livro, na verdade, começou como um trabalho acadêmico. E esse trabalho acadêmico inspirou um documentário televisivo, que foi adaptado em livro. E eu vou admitir que quando eu vi que era um documentário, eu achei que seria um pouquinho mais difícil para eu ler mesmo. Então eu peguei este livro logo no começo do mês, porque eu queria ler aos pouquinhos, algumas páginas por dia, para terminar no final do mês, tranquilamente. O que não teria sido difícil, porque o livro tem só 300 páginas. O livro em si tem 500, mas essas 200 páginas sobressalentes, na verdade, são índices e referências e tudo mais nesse sentido. Mas infelizmente eu não consegui ler. Eu parei na página 60, se eu não me engano, 77. Eu achava que este livro era sobre a história do horror no cinema, contando sobre bastidores, produções, enfim. Mas não é nada disso. O livro, na verdade, é sobre a participação de pessoas negras nos filmes de terror. E todo o foco da autora é em mostrar a discriminação, sobre como os personagens negros são os primeiros a morrer, ou sobre como, no começo, muitos personagens negros eram, na verdade, interpretados por autores brancos fazendo blackface. E até aí tudo bem, é um registro histórico, é uma discussão sobre coisas que aconteceram e que não devem continuar acontecendo. Mas a autora tem um ódio profundo contra os brancos. E não só a autora, porque na introdução, que tem 50 páginas, a pessoa que estava escrevendo, e que eu não lembro o nome, nem vou procurar, mas a pessoa que estava escrevendo prega a segregação. Ela literalmente diz que quando uma pessoa negra sai da comunidade dela, ela sofre todo tipo de agressão. E eu sei que nos Estados Unidos tem muito dessa coisa de bairro de chineses, bairro de italianos, eles são mais bem separadinhos. Mas como é que você faz uma nação se esses pequenos bairros, esses pequenos grupos não podem se conversar? Mas tudo bem, essa era a introdução. Então eu realmente pensei que passando essa fase, a gente ia realmente entrar na discussão séria, que era a discussão da representação das pessoas negras no cinema. Mas não. Até o momento que eu parei, sim, a autora realmente fala sobre a representação, fala sobre fatos, mas muito do que ela fala está embebido no sentimento dela. Então, por exemplo, ela acha que um determinado filme de zumbi foi muito bom, maravilhoso, porque o personagem negro chega até o final da história e ele mata 3 personagens brancos. E ela chega a dizer realmente isso, que ele não é um herói por ter sobrevivido ao apocalipse zumbi, mas porque ele matou um homem branco. 3. Então é um livro que traz realmente fatos sobre a história do cinema, mas ele é tão embebido em ódio, em desprezo,
que é muito difícil de ler, é um livro muito pesado. Como a autora é tão parcial, a gente fica até com medo de dar tanto crédito pro que ela tá escrevendo. A gente fica com aquela sensação de que devia procurar uma segunda opinião, sabe? Só pra ter certeza de que ela não tá manipulando fatos pra enganar o leitor. Enfim, não consegui terminar, mas eu não vou considerar como um livro abandonado. Eu vou deixar ele na minha cabeceira e vou lendo conforme der, não vou colocar ele em meta, não vou me dar prazo de nada. Conforme der, conforme eu tiver vontade, eu vou lendo uma outra página e quando eu terminar, eu volto aqui para contar. Apesar de não ter batido a meta, eu acabei incluindo outros livros na minha lista e outubro acabou sendo um mês que eu li bastante. Eu fiquei muito impressionada comigo mesma. Fazia muito tempo que eu não lia tanto assim. E o quinto livro que eu acabei lendo foi 10 Dias em um Hospício, de Nellie Bly. Nellie Bly é o pseudônimo de uma jornalista, que eu acabei esquecendo o nome dela. Elizabeth Jane Cochran. Bom, Nellie é mais fácil de pronunciar, então eu vou chamar de Nellie mesmo. A Nellie era jornalista de um jornal muito influente nos Estados Unidos, e ela fazia essas coisas realmente de se infiltrar em um lugar para saber como era a vida dos trabalhadores dali, ou no caso, dos pacientes. Neste caso aqui, o chefe dela propôs esse desafio, perguntando se ela toparia se internar como louca em um hospício. Então ela conta desde como ela se preparou para entrar nesse hospício, da atuação que ela precisou fazer, até tudo que ela viu por lá, de todos os abusos que ela viu. E eu vou dizer que eu tava com um pouco de medo de ler este livro, porque eu já li relatos muito pesados sobre lugares assim. Mas por incrível que pareça, os relatos que eu li mais recentes são mais cruéis do que o que ela relatou aqui. Não que deixe de ser pesado, tá? Porque as situações das pessoas que ela relatou aqui eram tão cruéis que chegaram a ser absurdas. Se ela não tivesse ido parar em júri para denunciar essa situação toda, eu acho que ninguém teria acreditado que era real. Para começar, muitas dessas mulheres eram jogadas nesses lugares sem nem saber o que estava acontecendo. Para a própria Nellie, bastou ela agir de um jeito um pouquinho diferente. É sério, não era nada demais, mas as pessoas começaram a achar que ela era louca. E por isso ela foi levada perante um juiz e foi condenada a ser internada em um hospício. E conforme ela mesma relata, depois da internação, ela passou a agir normalmente. E mesmo assim, ninguém quis soltar ela. Inclusive eu marquei uma frase aqui porque eu gostei do jeito como ela escreveu. Mas lá estava uma mulher, levada sem seu consentimento, de um mundo livre para um hospício, sem a chance de provar sua sanidade. Essa passagem, ela está falando de uma senhora que não falava inglês. Ela nem sabia por onde ela estava, nem por que ela estava ali, e ela não poderia se defender porque ninguém falava a língua dela. É realmente muito brutal, mas foi a partir deste relato aqui, publicado num jornal, que fez com que as pessoas de fora percebessem o que acontecia nesses hospícios. Foi a partir dessa investigação que as pessoas começaram a dar um tratamento mais humano para pessoas que realmente precisavam de tratamento. Como eu disse, eu já li relatos mais atuais de pessoas que sofreram tanto quanto essas mulheres aqui, mas elas são a exceção, e graças ao trabalho da Nellie. E o sexto livro que eu li foi A Morta Apaixonada, de Théophile Gautier. Este livro, na verdade, tem 5 histórias. A Morta Apaixonada é a mais longa dela, eu acho que ela chega a ser uma novela, e os outros são contos e um poema. Todos eles, menos um, têm essa temática da mulher sedutora, que é meio sobrenatural e que aparece para tentar o homem. E todos eles tratam de questões morais, da pessoa se deixar levar pelo mal e da batalha com ela mesma para voltar para o caminho do bem. Eu não vou falar mais do que isso, porque são histórias todas muito curtinhas, eu vou acabar dando spoiler. Mas foi uma história muito gostosa de ler e é um livro muito rápido, ele tem poucas páginas, tem um monte de ilustrações de página inteira, mas é muito gostoso de ler, vale a pena. E o último livro que eu li foi O Mundo Invertido, de vários autores. Este é um livro de contos de vários autores diferentes que tem uma temática específica. Todos os contos são sobrenaturais e se passam ali entre os anos 80, 90, que eu achei muito gostoso de ver. Se você gosta dessa temática, tipo Stranger Things, você vai gostar desse aqui também. Além disso, a maioria dos contos fala sobre o Senhor dos Mundos, que é uma entidade cósmica do mal. Eu nunca li Lovecraft e provavelmente nunca vou ler, mas me deu a impressão de que essa criatura foi baseada no Cthulhu. E eu sei que não tem A no nome, mas eu aprendi a falar esse nome com South Park, então lá eles chamavam de Cthulhu. Então eu tive essa impressão de que eles foram inspirados pelo Lovecraft. Se você conhece os dois, tanto o Lovecraft quanto este aqui, me conta se é verdade, porque realmente eu provavelmente nunca vou ler Lovecraft. Eu particularmente gostei de uns, não gostei de outros, e teve um que eu achei muito ridículo, parecia escrito por uma criança de 6 anos, mas isso normalmente acontece em livros que você tem vários autores, a gente acaba gostando de uns e não de outros, mas no geral eu achei bem interessante, gostei. E é isso, essa foi minha leitura do mês de outubro.
Teve seus altos e baixos, mas no geral foi muito boa, não só pela qualidade dos livros, mas também porque eu consegui ler vários livros. Fazia muito tempo que eu não lia tanto assim. Gostei bastante, fiquei muito feliz. Espero que você também tenha gostado e se gostou, me dá um joinha e se inscreve no canal. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo, até o próximo vídeo.